Pessoal, a Quaresma é um período de 40 dias que vai anteceder a Páscoa, sendo celebrado por algumas igrejas cristãs, dentre as quais a católica se destaca. Não é realmente muito popularizado entre nós protestantes, principalmente no Brasil, mas existem alguns movimentos sim que realizam a Quaresma. Contudo, esse período é de grande reflexão e nos traz muitas questões para a gente refletir, e eu queria compartilhar com vocês a respeito de algumas reflexões que envolvem esse tempo de Quaresma. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim, Pastor Léo na área, começando mais um vídeo aqui pelo canal. Se é a sua primeira vez, se inscreva. Você já assistiu outros vídeos aqui no canal e ainda não se inscreveu? Não faça isso, meu amigo. Continue assistindo vários vídeos, mas se inscreva. Vídeos semanais com conteúdo aqui que vão te ajudar a viver uma fé equilibrada, a despertar a sua vocação diante de Deus, conteúdo sério, relevante e com temor às escrituras sagradas. Pessoal, eu tenho um vídeo completo explicando passo a passo da Quaresma, tá bom? Como surgiu, qual é a conexão do Carnaval. Você sabia que o Carnaval tá ligado direto à Quaresma? Pois é, e a quarta-feira de cinzas não é uma data meio mequetrefe ali de meio dia de trabalho, outro meio período de feriado. Não, tem um porquê daquilo ali, e eu vou te explicar o tempo da Quaresma acabando na sexta-feira da Paixão, que seria a crucificação de Jesus, dando o período de Páscoa. Eu explico cronologicamente, data a data, ficou um vídeo espetacular, muita gente está gostando, e se você não viu, eu super recomendo que você assista. Você já deve ter percebido que muitas vezes a arte, né, as imagens e todo o trabalho envolvendo a Quaresma se envolve na cor roxa. Isso tem uma razão específica. Quando nós vamos pensar no sofrimento de Jesus, nos flagelos de Jesus, todo o preço que ele pagou, ele vai ser simbolizado pela cor roxa. Quando eu me formei em teologia, isso tem muitos anos, eu já perdi a conta. Eu me formei em teologia tem mais de 15 anos, eu não lembro. Eu recebi um anel da cor roxa, porque o roxo é o símbolo da espiritualidade, que é representado pela pedra ametista, né? A moçada de Minecraft aí deve gostar, né? Porque tem isso aí no jogo. Então, possivelmente, você vai ver com mais destaque a cor roxa envolvendo o tempo de Quaresma. É uma das formas a mais para comunicar o preço que foi pago e a conexão com o mundo espiritual. Então, vamos falar desse preço que foi pago. Quem pagou esse preço? Que preço foi esse? Né? Por que eu tenho que meditar? Eu confesso que eu gosto da ideia da Quaresma, mas a gente tem que chegar num nível de maturidade que a vida toda seja uma Quaresma, correto? Mas no período de Quaresma muita gente não come carne. Antigamente não comia carne os 40 dias, mas os casais casados não namoravam 40 dias. Eram 40 dias de absoluta renúncia. Era o suficiente para a pessoa sobreviver na sua alimentação e o básico para se vestir, com muita simplicidade. Com o tempo as coisas vão mudando e tal. Hoje em dia as pessoas fazem propósito. Uns ficam sem comer chocolate, outros ficam sem ver televisão ou sem acessar a internet, etc. O ideal na vida do cristão é o tripé que nos sustenta, que é oração, leitura da palavra e jejum. Eu não posso me restringir somente à Quaresma para lembrar de fazer jejum. A ideia da Quaresma é legal porque ela dá um destaque, ela traz um holofote a essa questão. Mas um cristão saudável, com fé equilibrada, ele precisa ter na sua rotina o jejum. Oração e leitura bíblica, quando? Todos os dias. E jejum, o mais periódico possível. Uma vez por semana, de 15 em 15 dias. Uma vez por mês, mas não pode passar muito disso não. E também tem que tomar cuidado para não virar um ato religioso, né? Mas tem que ser um momento de busca e consagração mesmo, porque quando sacrificamos a nossa carne de forma sábia e espiritual, a gente lapida o nosso espírito. E para falar desse preço aí, de quem pagou esse preço, o preço pago pelo Filho de Deus, o próprio Deus encarnado Jesus, eu quero ler 2 Coríntios 8, verso 9, que diz assim, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Aqui, antes de qualquer coisa, não é a riqueza monetária, por mais que sendo ele dono do ouro e da prata, poderíamos entender isso. Mas aqui é a riqueza de glória. Ele abriu mão da sua glória, ele saiu do reino dos céus, da sua morada eterna ali, e desceu e habitou num corpo como o nosso, restringido a limitações, a cansaço, a fome, sendo tentado por várias vezes, e a gente vai ver isso, que Jesus é tentado. Isso porque mesmo Jesus sendo Deus,
ele estava em uma natureza humana. Então nós podemos afirmar, sem a menor dúvida, de que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Isso é bonito demais, isso é lindo, né? Porque se Jesus fosse somente 100% Deus, ele não seria confrontado nessa terra, ele não seria testado nessa terra. E ele veio para ser um exemplo. E ele veio como um de nós, igual a nós. Então ele abre mão da sua riqueza espiritual, do mundo espiritual, da sua glória, da perfeição eterna e habita num corpo limitado, frágil, cansativo, cansado. Não é à toa que quando Jesus ele ressuscita, ele muda seu aspecto. Quando os discípulos no caminho de Emaús estão andando com ele, não percebem nem que é Jesus. Algumas pessoas dizem porque ali ele já estava com uma formação mais glorificada e todo o cansaço da sua jornada havia passado. Outros acham que ele se transmutava também. Então é uma discussão muito gostosa de se fazer. Porém, é fato de que Jesus habitou corporalmente em uma carne como a nossa, limitada. Ah, ele fazia milagres, fazia porque era Deus. Mas ele não abriu mão de viver como um de nós, com vontade de ir ao banheiro, com tristezas. Quando Lázaro morre, ele chora. Ele viveu a mesma história, a mesma trajetória que nós. E foi santo, foi perfeito, amou quem o perseguiu, ajudou quem precisava de ajuda. Ele foi um exemplo que nós temos que ter como um alvo a alcançar. É claro que fica utópico, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas talvez esse momento, para muitos cristãos da quaresma, aí você pensa assim, mas eu não estou em quaresma. Tudo bem, mas a mensagem do evangelho e a reflexão do amor de Deus, isso transpassa qualquer questão. Então ele, sendo rico, renunciou à sua riqueza. O que você hoje estaria disposto a renunciar por amor a Deus e para cumprir o seu propósito? Só Deus sabe quantas coisas minha esposa e eu renunciamos, porque a gente tem nossos sonhos, tem nossos projetos, mas a gente abre mão por algo maior. Quantas vezes minha esposa falou assim, isso aí não era uma coisa muito que eu queria, mas eu vou fazer por obediência. É o entendimento de que é mais importante obedecer do que cumprir as nossas vontades. Assim também, eu vivo isso constantemente. E aí, quando nós obedecemos a Deus e caminhamos segundo a sua vontade, a vontade do Senhor ela vai se homogeneizando a nossa. E aí nós vamos entender o que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, no capítulo 2, verso 20. Olha que texto magnífico. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora, eu, Leonardo, já não vivo como o Leonardo pretendia, mas eu vivo por Cristo, porque assim como eu o aceitei como meu único e suficiente Salvador, eu fui para a mesma cruz que ele. Eu fui crucificado com Cristo, não fisicamente, mas sim a minha natureza, o meu velho homem, a minha carnalidade, ela foi para a cruz. Aí o apóstolo diz, agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. 1 Coríntios 6,19 vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Jesus vive em mim, Jesus vive em ti. Jesus existe dentro de você. Agora, não somos nós que temos o controle do volante da nossa vida. Não somos nós que nos guiamos, mas a gente vai pro passageiro, a gente vai pro carona. E aí, Jesus assume o controle do carro da nossa vida e passa a dirigir, passa a nos orientar. Quando a gente está com raiva, a nossa natureza fala, xinga, reclama, murmura. Só que como Jesus que está no controle, a nossa natureza vai dar essa ideia mesmo, mas aí Jesus vai falar, peraí, é isso mesmo que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Você tá chateado com razão, mas libera o perdão. A gente não consegue ser perfeito assim tanto, não. Tem horas que a gente escorrega, que a gente falha, mas aí a gente entra no nosso secreto diante de Deus e pede perdão, se arrepende, vai orar e fala, Deus, olha, eu exagerei. Eu transgredi, eu pequei, me perdoa, tem misericórdia de mim. Esse é o evangelho. Esse evangelho que nos confronta, que nos trabalha no nosso coração. Ele é lindo e é um desafio. Então o que pensar num período de reflexão como esse? Pensar que precisamos melhorar. Pensar que o alvo é Cristo e que nós ainda estamos longe do alvo. Mas quanto mais dermos um passinho para frente, mais longe do pecado a gente fica e mais próximo de Deus. O evangelho não é um lugar para pessoas perfeitas. E a gente tem que desmistificar isso. Não, fulano frequenta a igreja, então ele é um pecador, confesso. Ele sabe para onde ele iria se não fosse a graça e o amor de Deus. Pela graça sois salvos, Efésios 2,8. É um presente que Deus nos dá. Não é pela minha formação, não é pela minha confissão de religião, não é pelo amor de Deus incondicional.
e que me constrange a não viver para Ele, tendo me dado o entendimento do preço que Ele pagou por mim. Ah, não, eu acredito em Deus, Ele lá no céu, aqui embaixo. Não, Jesus foi um cara maneiro, legal, vou seguir. Peraí, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pensamento comum. Que as pessoas, não, Jesus é massa, isso aí, eu amo Jesus. Poxa, o cara foi 10. Não, não é isso. Não é isso. Segui-lo é viver a sua vontade, é renunciar aos seus desejos, é abrir mão da sua vontade para entender, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse desafio, ele é ininterrupto. Enquanto nós estivermos nessa jornada de vida, de existência, a gente vai estar também nesse desafio de nos tornarmos pessoas melhores. Bem, eu espero que essa mensagem, essa reflexão tenha falado ao seu coração. Deixe seu like que ajuda o canal, tá bom? Compartilha ele para que a gente possa continuar crescendo e desenvolvendo. E claro, deixe aqui nos seus comentários o que você acha disso. E não se esqueça do vídeo completo que eu tenho falando de Quaresma, que eu tenho certeza que vai te edificar demais, caso você ainda não tenha assistido. Um beijo no seu coração, forte abraço.